seja muito bem-vinda, você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é candidíase de repetição. Tenho certeza que você, mulher, se você nunca passou por uma candidíase, você talvez um dia passe e já ouviu falar de alguém que está sofrendo com candidíase. Mulheres costumam ter mais crises de candidíase, né? Mais infecções de candidíase, com certeza, do que os homens, por mais que eles também sejam acometidos algumas vezes. Hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu quero que você entenda que esse tema tem tudo a ver com o seu intestino, tá? Então, que tem alguns vídeos aqui também que dá para você procurar sobre disbiose aqui no canal, para você entender um pouco melhor do que eu vou falar aqui aprofundadamente daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para cumprir aqueles 4 passos daqui do canal, que consistem em você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações do vídeo, dar o like e fazer algum comentário. Fazendo esses 4 passos, você está ajudando o canal a crescer e também você está se ajudando porque o YouTube ele entende melhor aquilo que você gosta, tá? E te indica vídeos melhores. Então, faz aí os 4 passos e vamos para o tema do vídeo de hoje. Bom, a Candida albicans, ela é um fungo, tá? Não é uma bactéria, não é um vírus, não é um protozoário, não. Ele é um fungo. Malu, meu Deus do céu, mas tá nascendo um mofo na minha pepeca? Eu tô desse jeito já? Calma, tá tudo bem, não tá nascendo mofo em você. É o seguinte, dentro da nossa microbiota, e eu não tô falando só da microbiota intestinal, tá? Tô falando da microbiota que habita no nosso corpo. Não sei se você sabe, mas a gente não enxerga que existem muitos micro-organismos permeando toda a nossa pele. Agora aqui tá com milhões de bactérias, milhões de micro-organismos diversos passeando, habitando, se reproduzindo aqui na nossa pele. No nosso cabelo, na nossa boca, nos nossos olhos, no nosso trato gastrointestinal pra caramba. E nas nossas áreas íntimas também, né? Inclusive na nossa vagina, né? Ou no pênis do homem. A gente tem toda uma microbiota acontecendo, vivendo, se reproduzindo, se alimentando, morrendo, nascendo o tempo todo, tá? Nós temos hoje no nosso organismo mais células bacterianas, por exemplo, do que células humanas. Tem mais célula de bactéria morando em você do que você tem de célula humana em você. Então a gente não vê, mas a gente está recheado e coberto de uma microbiota que nós não enxergamos. Dentro dessa microbiota toda, existem a classificação dos fungos. E um desses fungos é a Candida albicans. Essa Candida albicans, ela habita naturalmente a nossa pele e a região vaginal, tá? Ela tá lá, ela mora lá, ela fez a casinha dela, ela casou, criou os filhos dela, tudo lá na casinha dela que é a sua vagina. Ela tá ali tranquilona. Só que ela começa a se multiplicar, assim, de forma desordenada, quando existe algum desequilíbrio dessa microbiota. Quem faz o controle da cândida para que a cândida não fique se reproduzindo demais e aí você desenvolva candidíase são as boas bactérias que vêm lá do seu intestino. Então, sabe aquelas bactérias de probiótico, assim? Por exemplo, os lactobacilos que tem lá no Yakult. Eu não tô falando que o Yakult é um bom probiótico, ele não é, tá? É um produto cheio de açúcar que tem lá um pouquinho de lactobacilo, que é um tipo de bactéria probiótica, né? Um tipo de bactéria que ajuda, que protege, que auxilia na saúde do nosso corpo, mas o Yakult em si não é um bom probiótico. Mas eu tô falando do lactobacilo que mora lá dentro, que é o casei. Nós temos os lactobacilos, nós temos algumas bifidobactérias, nós temos algumas enterobactérias, nós temos tipos diferentes de bactérias probióticas que auxiliam no controle da candidíase, da cândida no caso, né, para não causar a candidíase. E essas bactérias, quando elas entram em desequilíbrio, seja em número ou, né, na quantidade ou no tipo dessas bactérias, porque elas vivem ali como uma sociedade, né? Então,
qualquer tipo de desequilíbrio no número delas, ou cresce muito um grupo, ou fica muito pequeno outro grupo, ou aparecem grupos novos que não são tão interessantes, né? Qualquer tipo de desequilíbrio a gente chama de disbiose. E essa disbiose descompensa lá o controle da sua cândida. Então, aquelas bactérias que estavam ali, olha, não cresce demais não, olha, não vai se achando a rainha da cocada preta, senhora Cândida, porque a senhora não é, né? Então, você tem um controle bacteriano. Em cima dessa disbiose, a cândida se faz. Ela vai, começa a crescer, 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 crescer e começa a causar aqueles sintomas que te incomodam tanto. Coceira, muitas vezes ardência, corrimento, né? E isso acontece por conta dessa disbiose intestinal. Mas o que a gente precisa lembrar também é que fungos adoram certos alimentos. Principalmente a Candida albicans ama alguns alimentos específicos, tá? Que eu vou citar aqui para você. O alimento número 1 que a Cândida adora, que quanto mais você consumir, mais você fortalece ela, mais ela se multiplica, mais ela cresce, são os lácteos. Quanto mais lácteo você coloca para dentro do seu organismo, mais a Cândida se fortalece, mais ela se multiplica, mais resistente ela fica. Porque ela gosta muito, né? Então, lácteos, eu não tô falando só de lactose, eu tô falando de produtos derivados do leite. Leite, iogurte, queijo, manteiga não muito, porque a manteiga é basicamente só gordura. Mas principalmente iogurtes, queijos, né? Requeijão, molho branco, né? Todos esses produtos que vêm derivados do leite, danones, são produtos que vão ajudar a cândida a crescer, a piorar a sua candidíase. Um outro alimento que também é um potencial empoderador da sua cândida é o açúcar. Fungos gostam muito de açúcar. Não só a cândida, mas quaisquer fungos que morem no seu intestino. Não sei se você já ouviu falar de síndrome fúngica ou supercrescimento fúngico, quando cresce muito fungo no corpo de uma pessoa, né? Então isso pode se manifestar em forma de candidíase, em forma de micose nas unhas, seborreia no cabelo, micose de pele, né? A pessoa ela começa acne fúngica, que são aquelas bem pequenininhas, né, juntinhas assim pelo rosto. Tudo isso são manifestações de excesso de fungos no organismo. Esses fungos, eles gostam muito de glicose, então muito açúcar, muito carboidrato refinado, né? Então, se você é uma pessoa que tem aquele desejo absurdo por açúcar, toma cuidado, você está alimentando fungos e talvez, se você tem manifestações de fungos aparecendo pelo seu corpo, você pode estar com uma síndrome fúngica. E quanto mais açúcar você entrega para esses fungos, mais eles crescem. E esses fungos, eles conseguem influenciar nas suas preferências de alimento, porque eles liberam algumas neurotoxinas que faz com que você deseje por açúcar. Não tô dizendo que todo mundo que quer açúcar tem um monte de fungo crescendo no intestino, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que pessoas que sofrem de síndrome fúngica têm um paladar mais puxado pro doce, desejam mais doce, porque estão neurointoxicadas pelos próprios fungos, desejando aquele tipo de alimento, ok? Então, se você tá sofrendo de candidíase, cuidado com os lácteos, evite o açúcar. Existe um terceiro tipo de alimento que não é muito falado, mas que prejudica um pouco quem tem candidíase, quem está muito sensível a desenvolver candidíase, que são os cítricos, alimentos cítricos. Aí você fala, nossa, Malu, mas o que tem a ver, né? Os alimentos cítricos, eles têm algumas substâncias que favorecem o crescimento dos fungos. E você pode ver isso claramente quando você deixa limões na fruteira da sua casa. Eles são os primeiros a desenvolver fungos na casca, né? Quando você vai no supermercado escolher uma laranja, normalmente
Você escolhe as frutas que não tem um buraquinho porque pode ter bichinho dentro. Mas as laranjas, os limões, você escolhe como? Aquele que não tem fungos na casca, não é mesmo? Porque existem substâncias dentro desses cítricos que favorecem o desenvolvimento de fungos, tá? Então, se você está passando, eu também não tô dizendo, pelo amor de Deus, que não pode comer limão, que não pode comer laranja, porque senão vai ter candidíase. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que pessoas que estão com crises de candidíase, né, que estão sob infecção de candidíase no momento, deveriam evitar os cítricos. E aí você consome várias outras frutas. Você vai consumir banana, você vai consumir maçã, você vai consumir mamão, você vai consumir manga, mas evitar um pouco os cítricos nesse primeiro momento. E aí agora o que eu posso te dizer é que você precisa, para não voltar a sofrer com a candidíase, você precisa controlar a sua microbiota intestinal, você precisa trazer um equilíbrio para ela. E como que a gente pode equilibrar essa microbiota? Principalmente através de bons hábitos alimentares e hábitos de vida. Quando eu falo de bons hábitos alimentares, fica mais claro já que você tem que comer comida de verdade, eliminar os industrializados. Mas quando eu falo de hábitos de vida, isso normalmente não fica muito claro para as pessoas do porquê que é tão importante. Quando você aprende a dormir no horário certo, acordar no horário certo, seus hormônios também são produzidos nos horários corretos, mas a sua microbiota também tem um próprio ciclo dela. E quando você estabelece o seu ciclo, a sua microbiota também estabelece um ciclo para ela. Ela fica mais equilibrada porque você está mais equilibrado. Também existe o fator atividade física, que é um fator de modulação de estresse que de maneira indireta também mexe positivamente na sua microbiota. Quando eu te falo que você precisa aprender mecanismos para relaxar, mecanismos para aliviar o estresse, também é por conta de que isso mexe com a sua microbiota. Então, bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida vão garantir que o seu intestino fique mais saudável e que você evite as repetições da candidíase. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque em prática a dica dos alimentos ali, né, de fazer um controle desses alimentos que eu te falei, de implementar bons hábitos na sua vida e veja a sua candidíase indo embora de uma vez por todas, sem precisar ficar se entupindo de antifúngico e acabando com o seu fígado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!